Olha aí, pessoal, que beleza! Esse é o resultado da nossa terceira colheita nesse pé de tomate só que vocês viram aí. As anteriores a gente já consumiu, alguns outros ainda estão guardados ali na geladeira. Nós vamos juntar tudo, também temos que colher um pouco mais de outro pé também. E vamos fazer uma receita que a gente quer compartilhar com vocês, que é de um molho de tomate em conserva, um molho pronto, que a gente vai conservar naqueles vidros e vocês podem conservar fora da geladeira. Então não precisa ocupar espaço de congelador, por exemplo. Então vamos lá, pessoal, vamos juntos para nossa cozinha ver como que a gente vai fazer, como que a gente vai preparar esse molho de tomate em conserva, que pode ser guardado fora da geladeira. Bom, pessoal, estamos aqui no dia seguinte, ontem a gente não conseguiu dar andamento na nossa receita, mas estamos aqui com a colheita. Eu vou higienizar agora esses tomates. Também vou utilizar aqui 2 pimentões que nós compramos de mercado, porque a gente não tem agora nossos, né, para colher. Cebola também vamos precisar e vamos usar de mercado. Da nossa horta a gente vai usar os tomates, as pimentas que nós colhemos e vamos utilizar também temperinho seco. A princípio eu acho que orégano, aí na hora que for fazendo eu sinto o sabor e ver se quero acrescentar mais alguma coisa. Para começar então eu vou higienizar e a gente vai triturar. Piquei as cebolas bem grosseiramente porque eu vou passar elas no processador de alimento. Só tenho uns cortezinhos para facilitar. Eu gosto de usar o processador não só porque fica mais rápido, mas também porque ele deixa picado bem miudinho. Quanto mais miudinho a gente picar, mais rápido vai ser e mais, vamos dizer assim, fino, fluido depois vai ficar o nosso molho, né? A gente vai deixar ele com pedacinhos, não vamos deixar o molho totalmente triturado, mas eu não gosto que fique em pedaços grandes. Agora eu vou colocar, refogar essa cebola, começando pela cebola, e para isso eu gosto de usar um azeite de boa qualidade. Você pode utilizar algum outro óleo vegetal da sua preferência, só é interessante que não seja utilizado nem a banha, nesse caso, e nem o óleo de coco, porque de acordo com a temperatura, né, quando a temperatura está mais fria, eles tendem a solidificar, então vai mudar a aparência do teu molho e às vezes você pode ficar na dúvida se tá bom ou não. E eu, sinceramente, nunca nem tentei fazer com esse tipo de gordura, né? Então eu não sei dizer se realmente prejudica. Enquanto a nossa cebola refoga, eu vou picar o alho, que eu esqueci de falar pra vocês, mas a gente utiliza alho também nessa nossa receita. Quando a cebola já tá douradinha, aí a gente vai acrescentar o alho. E a quantidade de alho, de cebola, isso é a gosto, tá, pessoal? Cada um tem sua preferência e intensidade de sabor que gosta, né? A intenção aqui é, lógico, que o tomate vai prevalecer. Ele vai estar em uma quantidade bem maior no molho do que os outros ingredientes. Então, os outros ingredientes estão aqui pra ajudar a saborizar e também dar textura, né? Ó, pode ver que tá meio seco, digamos assim. Então eu vou acrescentar mais azeite, porque o azeite ele também é importante nessa receita, não só para fritar, mas também vai ajudar na conservação do nosso molho. Então ele é um dos conservantes que a gente vai estar utilizando. Do pimentão a gente só não utiliza as sementes. Vou tirar as sementes aqui. E da mesma forma que a cebola, eu só vou dar uma picada bem grosseira, porque eu vou levar ele pro processador. Das pimentas eu também tô tirando a semente, porque é a parte mais forte da pimenta, né? E lógico, eu vou colocar essa quantidade, mas porque essa aqui é uma pimenta que não é uma pimenta forte. É uma pimenta, vamos dizer assim, uma pimenta gostosa pro paladar de quem não gosta de muita ardência. Gosta do sabor da pimenta, mas não de muita ardência. Recapitulando o que eu acabei de falar da pimenta,
resolvi provar e ela tá bem ardida. Nós já comemos outras vezes desse pé e não estava, mas eu acho que elas devem ter misturado, né? Porque às vezes as abelhas vão num pé de pimenta ardida e polinizam, faz uma polinização cruzada, isso pode acontecer. Então, eu vou usar só essas 3 que eu já piquei e vou picar elas inclusive na mão, nem vou misturar com o pimentão no processador que nem eu ia fazer, para conseguir dividir bem certinho nas 2 panelas. Pra gente ficar com um molho levemente picante, mas a gente não quer um molho daqueles pegando fogo, porque esse molho é um que a gente costuma comer assim, em grande quantidade, né? Seja pra temperar um macarrão ou pra comer no pão, fica muito bom. Então, vamos maneirar na pimenta, que a gente não é forte pra pimenta aqui em casa. Como eu demorei um pouco picando lá os pimentões, pimentas, enfim, o Bruno desligou pra mim aqui o fogo, porque o alho tende a queimar muito rápido. Então o alho tem que estar em cima na hora que ele tá refogando, tá? Como a cebola também já estava refogada, que é o que demora mais, a gente desligou e agora só termina de refogar o alho rapidinho e já acrescento o pimentão. Aqui eu tô dividindo mais ou menos a metade, meio no olho, tá? Aqui eu tô usando só o pimentão verde por uma questão de economia, tá, pessoal? Porque aqui na nossa cidade tava R$14 o quilo do pimentão verde e 36 o colorido. O amarelo e vermelho, né? Então, não tivemos coragem de pagar R$36 no quilo do pimentão. Mas, se né, tivesse num valor acessível, nós estaríamos utilizando eles também. Aqui, pessoal, como esse tomate é nosso, orgânico, a gente não aplicou absolutamente nada nos nossos tomateiros, né? Nem mesmo algum defensivo orgânico. A gente vai só lavar normal aqui na pia, como a gente costuma lavar para consumir. Não vou deixar de molho, com água sanitária, nada disso. Uma picada grosseira, da mesma forma que o pimentão e a cebola, porque é o processador que vai dar conta disso daqui. No caso dessa receita, para esse molho, eu não tiro nem a pele, nem as sementes dos tomates, tá? Eu deixo tudo no molho. Agora, se vocês quiserem, né, fazer um molho mais refinado ou mesmo um extrato de tomate, que aí você vai precisar só da polpa do tomate, né? Aí você precisa retirar tudo isso. Mas esse molho que nós vamos fazer é um molho estilo pomarola, né? Um molho bem mais grosso, assim, mais encorpado. Enquanto a panela tá no fogo, papai tá aqui, ó, trabalhando também. Exatamente. Fazendo a Lívia dormir, descansar um pouco. Vê se ela dorme. A bichinha, olha, ela pega no sono, no colo, no peito, mas a hora que põe no carrinho ou põe na cama, ela acorda. É impressionante. Parece que tem espinho. Olha só, pessoal, esse é o ponto que nós queremos chegar antes de acrescentar o tomate, tá? Que o nosso pimentão, no caso aqui a gente usou o verde, ele perca aquela cor viva. Ou seja, ele já tá bem refogadinho. É como se fosse o ponto dourado da cebola, tá? E aí agora a gente vai vir aqui com o nosso molho de tomate praticamente, né? Já começando a ficar líquido. Ainda tem pedacinhos, mas bem pequenos. E esse é o ponto que nós queremos. Coloquei metade em cada. Agora vou mexer bem, tá? E manter no fogo baixo, enquanto eu vou picando o restante dos tomates. Bom, pessoal, bem vida real aqui. Trituramos um tanto dos tomates, mas não foi nem metade ainda. E observando assim, eu já vi que tá ficando pouca cebola e pouco pimentão, em relação à proporção de tomate, né? Quanto ao pimentão, eu não tenho o que fazer, porque eu só tinha comprado aqueles 2 mesmo. Mas cebola eu tenho bastante, então eu já triturei mais 4 cebolas pequenas aqui. Eu vou refogá-las numa panelinha à parte, só com azeite, e depois eu divido nas 2 panelas, tá? Então ela vai
ir refogando ao mesmo tempo que o meu molho aqui já vai avançando. E falando em vida real, eu tô aqui gravando e a Lívia tá junto comigo aqui, ó, participando da gravação e vendo como é que a gente trabalha, né, amor? Exatamente. A gente tá se batendo um pouco para conseguir gravar ultimamente com ela, porque ela quer atenção o tempo todo, né? E a gente não gosta de deixar chorando ou algo assim, né? A gente quer estar sempre atendendo. Mas como ela tem dificuldade para dormir na cama, no berço, no carrinho, só quer dormir no colo, né? Então a gente tem que ir driblando para fazer as coisas com ela acordada mesmo. Tô aqui com o restinho agora do nosso molho de tomate que a gente vai acrescentar. Pode ver como a cor do tomate fresco tá diferente daquele que já tá fervendo no molho. Então ele vai escurecendo conforme vai evaporando a água, né? E agora eu também vou acertar aqui os temperos. Vocês viram que o tempo todo nós não acrescentamos água nesse molho e não vai água, tá, pessoal? É só mesmo o líquido do tomate. E inclusive como ele vai cozinhando bastante tempo no fogo baixo, ele vai evaporando um pouco desse líquido também. De tempero eu vou acrescentar sal. A princípio eu vou colocar aqui uma meia colher de sopa mais ou menos, tá? Depois eu provo. A gente deixa ferver aqui uns 20 minutos. E depois a gente vai provar para ver se precisa mais ou não. De temperinho eu decidi acrescentar orégano, tá? Poderia ser também um manjericão seco, ficaria bem gostoso. E a quantidade eu também vou colocar um pouco agora e depois eu volto e experimento. Aí agora a gente vai deixar ferver aqui no fogo baixo, sempre sem tampa para que o excesso de líquido evapore. E a gente vai deixar aqui por uns 20 minutos. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer aqui o processo de higienização dos vidros, tá? Vou virar a câmera aqui para vocês darem uma olhadinha. Eu tô com os meus vidros aqui na pia, tô calculando que cada panela vai render ali uns 3 vidros de molho, pode ser que seja mais, daí se for precisar a gente vai ter que higienizar mais depois. O que eu preciso fazer? Eu preciso lavar bem, né, esses vidros. Aonde eles tiverem deixa eu ver que eu vi algum que tinha aqui, ó. Tá vendo que tem tipo uma ferrugemzinha aqui da tampa anterior, que são vidros reutilizados. Eu vou precisar escovar isso aqui com uma escovinha dessas, uma escovinha de aço, enfim. Eu vou escovar para tirar isso daqui. Você pode tentar tirar também com um bombril. Depois que tivermos feito essa higienização com água, sabão, né? Eu vou virar eles aqui de cabeça para baixo. Isso enquanto eu vou esquentar a água para preparar a esterilização desses vidros. Se eles precisam ser esterilizados em água fervente ou passando álcool 70. Enquanto eu vou fazendo essa higienização, eu também preciso conferir se não tem nenhum trincado ou quebrado nesses vidros, tá? E isso geralmente acontece aqui na rosca, por conta do processo de abrir, né, a conserva anterior. Então, eu vou conferindo uma por uma. A panela que eu vou usar para fazer, na verdade é uma caneca, né, uma caneca grandona que eu uso para fazer a esterilização, cabe em 3 vidros, né? Então, eu já vou colocar os 3 primeiros e vocês vão acompanhando aí como é que vai ser esse processo. Eu preciso medir a quantidade de água que eu vou colocar aqui, tá? Então, eu vou medir inicialmente 5 litros de água. Então, aqui nós temos 5 litros de água que nós vamos levar para o fogo. E quando eu levantar a fervura, eu volto com vocês. Bom, pessoal, agora começou a ferver a água que eu vou usar para esterilizar os vidros e as tampas. Então eu vou colocar 2 colheres de sopa de vinagre. A gente coloca quando está fervendo. E são 2 colheres de sopa para cada 5 litros de água. Aí se a sua panela for maior, você precisa calcular a proporção, tá?
E agora nós vamos colocar os vidros lá dentro. Então a minha panela ali cabem 3 vidros por vez, mas eu vou fazer de 2 em 2, que fica mais folgado e mais fácil de movimentar. Eu utilizo isso daqui para facilitar. Então eu encaixo o vidro aqui, ó, e eu consigo colocar ele dentro da água quente tranquilamente. Para que o processo de esterilização ele aconteça e seja efetivo, os vidros precisam ficar totalmente imersos na água quente, não pode ficar nada para fora da água, na água fervente, por no mínimo 2 minutos. Pode deixar mais, mas é no mínimo 2. Depois que nós retiramos o vidro da fervura, né, da esterilização, ele tem que vir para o pano de prato limpo, virado de boca para baixo, tá? Para não ter contato com o ar. A gente só vai desvirar ele para cima na hora de completar com a conserva. É bom usar um pano de prato se vocês precisarem de apoio. Pessoal, vidro totalmente submerso. Eu tô colocando um só agora porque eu acabei colocando um pouco de água a menos do que deveria. Então eu não tô conseguindo deixar os 2 vidros em pé. Eu tô deixando deitado porque ele tem que ficar totalmente submerso. E vocês estão vendo que fica uma bolha de ar dentro do vidro ali? Eu vou e mexo ele com a espátula para eliminar para não ficar ar lá dentro, né? Para que tudo fique em contato com a água. Terminamos de ferver os vidros e agora vamos ferver as tampas também por 2 minutos. Ah, importante lembrar que as tampas precisam ser novas, tá, pessoal? Nós podemos reaproveitar os vidros de conserva, mas as tampas a gente sempre tem que pegar nova, porque essas garrinhas aqui, geralmente ou enferruja ou ela dá uma entortadinha na hora de abrir a conserva e aí não vai vedar tão bem novamente. E eu vou aproveitar enquanto as minhas tampas estão fervendo para ferver e esterilizar também o funil que eu vou utilizar, tá? Esse funil não é obrigatório, você consegue encher os vidros sem ele, mas ele facilita bastante, então eu vou esterilizar também para poder utilizar. Prontinho, estamos com nossos vidros e tampas esterilizados e agora a gente vai começar a encher os nossos vidros com o nosso molho. A quantia que eu preciso colocar no vidro é faltando aqui uns 3 centímetros, tá? Essa é a quantia que eu preciso pôr. Agora eu vou colocar aqui sobre essa camada, sobre esse molho, uma camada do azeite de oliva. Que no caso, se você estiver fazendo com outro óleo vegetal, né? É esse outro óleo que você vai colocar em cima. Totalmente coberto pelo azeite. E aí, nós já vamos tampar. Então, para tampar, vou colocar a tampa, girar um pouco no sentido contrário para ela encaixar bem e daí eu venho fechando, tá? Até ela fechar bem. Depois no banho-maria é que vai lacrar efetivamente, porque vai fazer o vácuo e o vácuo vai lacrar o nosso vidro. Para fazer o banho-maria é importante que as temperaturas da nossa conserva e da água estejam parecidas. Então, se a conserva estiver fria, água fria. Conserva morna, água morna. Conserva quente, água quente. Tá? Para que não haja um choque térmico que rache o nosso vidro. Tava esquecendo que eu preciso colocar um paninho no fundo para que quando ferver o vidro não fique batendo com o fundo e também minimize assim o risco de estourar um vidro. Quando a água chega nesse ponto de fervura, onde tem bastante bolhas subindo, aí você começa a contar o prazo, que é de 15 minutos. Então precisa ficar 15 minutos nesse processo de fervura, tá? Acabou esses 15 minutos, aí desliga. Não precisa tirar logo, né? A não ser que você, por exemplo, se eu já tiver com outro lote pronto e ele tivesse quente também, eu colocaria, né? Mas como a temperatura é a mesma, eu vou ter que deixar a saco esfriar de qualquer forma. Então, eu prefiro desligar, deixa os vidros dentro um pouco até que a água morne um pouco, daí você tira eles e coloca sobre um pano, alguma coisa. Não coloca em cima de uma pedra gelada, algo assim, porque pode estourar também.
A água agora já tá morninha, então eu vou retirar daqui nossa conserva. E uma das vantagens também de aguardar a água amornar, esfriar, enfim, é que a gente pode tirar mais facilmente a conserva daqui. Olha aí como ficou. Manter em observação por uns 15 dias mais ou menos, a gente fica olhando para ver se não tem nenhuma alteraçãozinha, tá? Se não tiver, é sinal que deu certo, mas ao que tudo indica, deu certo sim. Estamos aqui no dia seguinte. Ontem terminamos as conservas, até porque elas precisavam ser feitas ali naquela sequência, não poderíamos deixar para envasar no dia seguinte, né? Então tem que ser feito rapidamente. Conseguimos terminar, mas estava muito tarde e deixamos para gravar hoje, mostrando o resultado para vocês. Então, renderam aqui 6 vidros, né? Que eram os vidros que nós tínhamos esterilizados. Mas também rendeu mais 2 baciazinhas que uma eu congelei e a outra a gente até já usou. Essa é uma alternativa, um molho pronto que vocês vão poder utilizar, por exemplo, para fazer uma macarronada, foi o que nós fizemos. Mas vocês podem também abrir um vidro para usar algumas colheradas no molho que vocês estejam fazendo, né? Colocar numa carne moída, num frango desfiado, aí vai ao critério de vocês. Ou, como a gente gosta muito de fazer também, comer no pão, passar esse molho no pão assim, no pão quentinho, fica maravilhoso. O cuidado que vocês precisam ter, uma vez que ele foi aberto, ele precisa ser armazenado na geladeira, tá? E sempre repõe essa camadinha de azeite em cima, usou um tanto, né? Coloca uma camadinha de azeite, tampa e coloca na geladeira, tá? Agora, enquanto não abrir e tendo ele bem vedado, vocês podem ver que aqui ó, a tampa tá como se estivesse pressionada para dentro, né? Ela tá bem dura, quer dizer que deu vácuo, deu certo, deu a pressão que precisava. Ainda assim, nós vamos deixar aqui num local na sombra, onde não pega sol, luz direta, e vamos ficar observando por no mínimo 15 dias, para ver se vai ter qualquer alteração. Se tiver qualquer alteração de aparência, assim, a surgir em bolhas, sinal que estragou, daí a gente precisa descartar aquele vidro. Quanto tempo de duração fica nessa conserva? Ela pode ser armazenada na conserva até 2 anos, tá? Até 2 anos assim, preservada, e no que eu vou falar agora na sequência. Passou esses primeiros 15 dias, vocês vão guardar em um local escuro, dentro de um armário, um local que seja fresco e que seja escuro. Ali nessas condições, se não tiver qualquer alteração, até 2 anos ela está perfeita para uso, assim, temperatura ambiente, sem precisar armazenar na geladeira. Quem quiser aprender mais sobre conservas, eu vou recomendar o curso que eu fiz, que é o curso da Dayana Lames. Está disponível na Hotmart e eu vou deixar o link na descrição para vocês. Se vocês têm alguma outra receita com tomate, molhos de tomate, variações, deixa pra gente nos comentários. Quem tiver receitas aí do que fazer com a pimenta ardida pra gente poder ir consumindo ela aos poucos, pra gente aproveitar nossas pimentas, deixa pra nós também. Não esqueçam de deixar o like se vocês gostaram desse conteúdo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.